Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar, show de notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão. Boa noite para todo mundo, vai chamando todo mundo para assistir o Critica Brasil, já estamos no ar. Vai avisando o pessoal, olha, o Critica Brasil entrou. Eu entrei mais tarde hoje, eu estava dando entrevista no 247, me delonguei lá e por isso, para eu preparar tudo aqui, demorou muito. Então, avise as pessoas que a gente já está ao vivo, chama todo mundo. Se cada uma das pessoas aqui convidar 2 pessoas para assistir, aí nós vamos ter o triplo de audiência. Vai lá, dou tempo para todo mundo chamar. Eu aqui em Santarém já está ao vivo. Chama lá vizinho, vizinha, menino, menino. Chama todo mundo, chama crente, descrente, ateu, xixi no raro, xixi no e, adventista, batista, metodista, quadrangular, universal, católico, budista. Chama todo mundo para assistir o Critica Brasil, que já está no ar. Hoje com um assunto importantíssimo, né? O fanatismo bolsonarista que dá susto na população. A população já está ficando assim, olha, eu não quero estar longe disso. O fanatismo está horrível, está ultrapassando todos os limites da compreensão. E hoje no Critica Brasil nós vamos mostrar vídeos que vai fazer você ficar chocado. Você não vai acreditar nas coisas que esse pessoal é capaz de fazer. E para comandar aqui as notícias, eu chamo o meu amigo, jornalista Altamiro Borges, comunicador, YouTube, e claro, vai estar nessa transição aí, vai me indicar como capelão lá do governo Lula, porque eu não vou deixar esse lugar para o Malafaia, não. O Malafaia já começou a puxar o saco do Lula, eu já disse até para a assessoria do presidente Lula, estou na frente aqui. A Malafaia, eu lutei tanto pelo Lula, aí Malafaia vai querer tomar meu lugar? Manda pastar. Boa noite, Miro. Tudo bem? Tudo bem aqui? Você tem que correr porque esse Malafaia é danado. Malafaia é danado, Malafaia. Mandar meu currículo para lá para a turma. Tá doido? Não, meu irmão. Não é possível, não. Depois de tanta luta, perder para o Malafaia, vou ganhar de quem? Olha, brincadeiras à parte, muito boa noite, Miro. Boa noite. Vamos começar falando sobre o vídeo que o Bolsonaro divulgou hoje? Vamos falar sobre isso? Vamos rodar aqui, aí depois eu quero o seu comentário sobre o que ele disse. Vamos ver. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal, desde o primeiro momento, para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos. E as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia.
Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Ô, Miro, como é que você viu esse pronunciamento aí do Jair Bolsonaro? O presidente derrotado. Chorão, né? Tá choroso, né? Deve ter chorado no banheiro para chuchu esses dias escondido da Micheque, né? Tá choroso, tá cabisbaixo, né? Agora é isso, eu acho que a preocupação principal dele, uma frase lá é muito emblemática, ele diz o seguinte: não vamos perder a nossa legitimidade. A preocupação dele é que esses bloqueios de estrada começam a afetar, inclusive, a imagem dele, do governo dele, começa a dar prejuízo. Porque tem prejuízos econômicos altos, prejuízos, você vê, estava vendo aqui um relatório, as distribuidoras de combustível já alertam para o risco de desabastecimento de vários postos de gasolina, né? E estão pedindo, as distribuidoras estão pedindo ação para desbloquear as estradas. Você tem a Associação da Indústria Alimentícia, está falando em 500 mil litros de leite perdidos por dia de bloqueio. Você já tem cenas de tensão nas estradas, né? Você teve essa cena de tensão em Mirassol, né? De um carro lançado contra manifestantes, né? Você teve um empresário no Mato Grosso que acabou batendo num carro parado, num caminhão parado e faleceu, né? Então, isso vai criando desgastes para o governo. O Bolsonaro sente que, com isso, ele vai perdendo mais prestígio ainda. Ou seja, ele saiu com uma votação expressiva nas eleições e, com esse bloqueio das estradas, ele só vai perdendo prestígio, vai perdendo capital político. O temor dele é a perda de legitimidade. Para ele se manter como uma liderança do fascismo brasileiro, ele precisa manter uma certa legitimidade. Eu acho que ele está preocupado por isso essa fala chorosa dele: não me culpem, eu estou com vocês, mas não desbloqueiem as estradas, né? O temor é perder legitimidade, é perder mais credibilidade ainda. Além de perder a eleição, perder mais credibilidade política. Eu acho que essa é a razão. Ele está se isolando muito rapidamente, Aquias. Você pega a fala do Mourão hoje, né? Para parar de chorar, chega de chorar, né? É uma fala dura, chega de chorar, né? Eu não sei se o Mourão estava falando para o Bolsonaro quando ele estava no banheiro chorando, ou se está falando para os chorões dessas manifestações. A atitude do Arthur Lira de rapidamente reconhecer o resultado das eleições. Então, isso vai mostrando o isolamento dele e ele vai perdendo, como ele diz, legitimidade e credibilidade. Por isso, essa segunda fala, a fala de ontem, depois de 45 horas sem se pronunciar, né? A fala de ontem ele já tinha se colocado contra o bloqueio, né? Que impede o ir e vir. Mas ele tinha sido mais brando. Agora ele foi mais enfático, quase chorando. É um apelo, eu faço um apelo, saiam das estradas, tal. O problema é que tem muito fanático bolsonarista que já não está nem mais ouvindo os apelos do capetão, né? Vamos ver o que vai dar. Agora, essa situação também é por conta da reunião ontem que ele teve no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro, desde anteontem, que pedia esse encontro com ministros do Supremo, que fossem visitá-lo na Alvorada. Os ministros perceberam que poderia ser um momento para ele chantagear e dizer: olha, eu posso pedir para os fanáticos saírem das ruas, desde que vocês me prometam uma anistia, que não vão prender meus filhos, não vão para cima de mim. Isso foi tudo que próprias pessoas ali por perto ouviram, comentaram, deputados, políticos, enfim. Ele não conseguiu a reunião no Palácio da Alvorada, e aí o Supremo Tribunal Federal disse: iremos falar com você somente depois de um pronunciamento. Foi aí que ele se pronunciou, e logo depois foi ao Supremo se reunir ali com o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Fux, entre outros, e pedir exatamente sem revanchismo. Foi isso que eu ouvi de alguns interlocutores de lá,
que ele pediu o não revanchismo, que não fossem atrás, que não perseguissem e que ele ia cumprir a Constituição. Já tinha reunido, antes disso, com o quartel-general aqui de Caxias, aqui em Brasília, com os generais, inclusive com o vice-presidente Hamilton Mourão, que deu entrevista e falou, já nos reunimos, já falamos. Ele sabe qual é o problema, mas ele está com muito pepino. Foi essa a frase que ele utilizou. O cara está com muito pepino para resolver. Então não esperem desse momento que ele, né, resolva alguma coisa assim. Então, esse momento, o pedido dele para saírem das ruas, ele faz 2 pedidos. Saiam lá das rodovias, mas continuem me apoiando. Continuem fazendo manifestações. Vão para a praça, vão para ali, mas continuem falando de mim. Ele quer essa chama viva. Aliás, ele já tinha acordado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, recebeu aí cargo, vai ter um cargo vitalício no PL, recebeu uma mansão, que o escritório aqui no Lago Sul, o bairro mais chique de Brasília. Ou seja, enquanto os fanáticos dele estão no meio da rua, ele por trás está negociando a sua saída. Então, é uma coisa assim que a gente tem que colocar aqui para a população entender, para as pessoas que estão assistindo e que eu apoio, que votaram nele, compreendam que ele é um personagem. É um personagem de gritar. Mas vocês viram hoje, cadê o grito do Bolsonaro? Né? Por quê? Porque as urnas eram a única coisa que davam legitimidade ao governo dele. Porque ele foi eleito democraticamente, a gente querendo ou não, tendo todos aqueles percalços, a fraude. Quando eu digo fraude, eu me refiro não fraude nas eleições, mas fraude propriamente no processo que tirou o presidente Lula, aí pelas mãos do Sérgio Moro. Então, o Bolsonaro ganhou nas eleições, ninguém foi para o meio da rua, ninguém bloqueou estradas, ninguém ficou fazendo essa arruaça. Aceita! E pronto, acabou, isso é um jogo político. Foi isso aí que deixou bem claro o general Braga Neto. Mas, nos bastidores, a transição flui, não é, Altamiro? Então, aqui, esse negócio do Bolsonaro mostra bem que político é esse político de 28 anos de mandato como deputado federal, né, um político do baixo clero, um político sem projetos aprovados, um político muito desqualificado, muito... O Bolsonaro só ascendeu ao poder fruto de circunstâncias políticas no mundo e no Brasil. No caso aqui no Brasil, você já citou o golpe contra a presidenta Dilma em 2016, a prisão do ex-presidente Lula. O que o Lula está fazendo agora era para ter feito 4 anos. Ele ganharia as eleições 4 anos atrás se não fosse preso de forma abusiva e injusta, né? Então, o Bolsonaro é fruto disso. É fruto disso. Agora, sempre um presidente muito desqualificado, que nunca jogou para construir nada, ele sempre jogou para destruir, né? Ele nunca jogou para unir a nação, ele sempre jogou para estimular ódio, para dividir a nação, né? Nesse caso agora da eleição, você vê como as atitudes são diferentes. O Haddad perdeu a eleição em São Paulo. Estava, inclusive, bem nas pesquisas no primeiro turno, perdeu. O que o Fernando Haddad fez? Terminou a eleição, confirmou a apuração, imediatamente ele ligou para o Tarcísio, para o bolsonarista que ganhou a eleição, para parabenizá-lo e para se colocar à disposição para ajudar. Essa é a atitude de uma pessoa que preza a democracia. Nas reeleições que ocorreram, reeleição é um fenômeno, é um fator novo na política brasileira, vem com Fernando Henrique. Nas reeleições que ocorreram, todos saudaram o presidente que foi eleito. Não é isso? Serra saudou, Alckmin saudou, saudaram, era 2 horas e pouco, 3 horas no máximo, para reconhecer o resultado e parabenizar o eleito. O Bolsonaro é isso, esperou, né? Sei lá quantas horas ele esperou, 45 horas, né? Esperou para se pronunciou de forma dúbia, sem citar o nome do Lula, sem desejar sucesso, sem elogiar os eleitores brasileiros, elogiou os eleitores dele, né? Sem elogiar os eleitores brasileiros, e agora faz esse pronunciamento. Eu acho que aí é o bastidor, né? Ele está realmente muito preocupado com os processos, são vários processos que tem já contra ele. Processos no Brasil e processos no exterior, inclusive no Tribunal Penal Internacional, o TPI de Haia, por crime contra a humanidade. São vários processos contra ele. São vários processos também contra os 4 filhotes dele, o 01, o 02, o 03 e o 04, né? Contra o Flávio Rachadinha, contra o
Pitbull, Carluxo Pitbull, né? Contra o Dudu Bananinha e contra o Renanzinho. Tem vários processos também. Tem processo, inclusive, ele tem temor até de que os processos atinjam a Micheque. Né? Tem temor também. Então, ele pode estar tentando fazer, que nem esse bastidor que você tem aí de Brasília, pode estar tentando fazer acordos para evitar, para conseguir um habeas corpus preventivo, para conseguir fugir de processos. Além disso, ele procura com essas falas, e essa fala de hoje, chorosa, né? Ele procura com essas falas manter o que você chama de gadaiada unida. Né? Ele tem que manter a gadaiada unida, porque ele se coloca como um líder, vai tentar se colocar como um líder da oposição. É certo que essa não vai ser uma situação fácil para ele vai ter que concorrer com outros que ele ajudou a criar. Ele vai ter que concorrer, por exemplo, já tem buchicho de ciumeira, ele vai ter que concorrer com o Tarcísio. O Tarcísio agora é o governador do maior estado da federação. Né? Se o Tarcísio realizar uma administração minimamente razoável, o Tarcísio se cacifa como candidato da extrema-direita mais palatável do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que concorrer com o empresário lá, o Zema, lá de Minas Gerais. Né? Então, ele tenta juntar a tropa dele, manter a tropa dele agardaiada, coesa, com ração, não é isso? Para ficar como líder de uma oposição, possivelmente uma oposição irresponsável, uma oposição que vai jogar na desestabilização dos 4 anos do governo Lula. Né? É isso que ele vai tentando. Então, eu acho que pode ter as duas coisas. Isso que você disse, que é um acordo, né, um pacto lá para não prendê-lo, não prender os filhos e não prender a primeira-dama, não é isso? A ex-primeira-dama. E um outro é se cacifar como uma liderança da extrema-direita brasileira com vistas a novos processos políticos, né? A conferir o que vai dar. Mas eu acho que é nisso que ele está jogando. Em certo sentido, aqui, quando a gente vai ver quem é realmente o responsável por esses bloqueios nas estradas, né? Agora já reduziu bastante, tem 150 pontos de bloqueio, já reduziu muito. Quando a gente vai ver, a gente fala assim, é coisa de caminhoneiro. Não é coisa de caminhoneiro. Tem muitos caminhoneiros, inclusive, que estão sendo pressionados, chantageados, ameaçados para participar desse movimento. Isso é coisa de empresas de transporte, e isso é coisa principalmente de setores do agronegócio. Hoje, inclusive, eu li uma matéria detalhando setores do agronegócio, tanto é que a primeira ação foi com tratores, com caminhão com terra, setores do agronegócio que estão preocupados com a história de que terminou, não vai dar mais para passar boiada, né, para queimar tudo, devastar tudo e tal. Então, esse é o movimento. Agora, quem é o grande mentor desse negócio? Desde o início, o grande mentor desse negócio foi o Bolsonaro. O grande responsável é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, são alguns milicianos mais próximos dele, eu citaria aqui a Carla Zambelli, por exemplo, e do ponto de vista operacional, eu acho que uma pessoa que precisa ser responsabilizada criminalmente e civilmente é esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Da Polícia Rodoviária Federal. Altamiro, eu vou mostrar agora alguns vídeos aqui que identificam esse fanatismo, essa coisa que está já saindo do controle. Após esses vídeos, eu quero comentar alguma coisa com vocês de filosofia, o problema filosófico do momento e o problema espiritual. Eu estava ainda há pouco no 247 falando com Joaquim de Carvalho e eu estava ali lembrando a população, lembrando aos que dizem crer na Bíblia, aos que dizem crer em Deus, sobre algum aspecto espiritual disso. Lá no livro de Tessalonicenses fala que a chegada do iníquo, ou seja, o inimigo de Deus, o inimigo das coisas sagradas, é segundo a eficácia, o propósito de Satanás, e que estaria por trás disso e traria para esses que gostam do homem iníquo a chamada Operação Engano. Enganaria muita gente. E eles estariam totalmente perdidos porque deram valor muito maior à mentira do que à verdade. E o que a gente tem visto? Mentiras e mentiras. As pessoas estão envenenadas com mentiras. As pessoas estão contaminadas com a mentira que elas mesmas acreditam. Eu ontem aqui, levei até na palhaçada, a atitude dos bolsonaristas de acreditar que alguém
prendeu em flagrante o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O desejo deles é maior do que a realidade. Então, eles fazem um aspecto, eles criam algo virtual, na mente deles uma verdade que eles acreditam. Acreditam e são capazes de chorar, de gritar, de espernear pela mentira. Isso não é normal. Será que as pessoas não percebem que isso não é normal? Que isso está além do aceitável, do razoável? Você vai ver vídeos agora de manifestações, assim, particulares, coisas assim, que você diz, meu Deus, esse pessoal está em si? A gente tem que ter um problema, é um delírio coletivo. Você vai ver alguns vídeos aqui para você entender o que eu estou falando. Veja isso, minha gente. Vamos lá. Glória, glória, glória! Aleluia! O inferno vai levar a licença para o nosso Brasil. Satanás já perdeu sobre o nosso Brasil. Senhor, não queremos a tua justiça, Senhor. A tua justiça sobre o nosso Brasil, Senhor. A tua justiça no teu povo. Glória a Deus! Senhor! Santifica, Senhor! Salva, Jesus, cura, Senhor! Liberta, Senhor, toda sobre o nosso Brasil, sobre o nosso Rio de Janeiro, sobre cada estado, Senhor, toca, Jesus, toca, faz a tua obra. Patético. Gente, para alguns dá medo, para outros dá pena, para outros dá risada. É uma coisa assim de louco. Olha isso. Ô, Jéssica, que isso, cara? Chama o bombeiro. Caralho! Chama o bombeiro, mano. Que isso? Tem alguma coisa fazendo zoada no teu microfone, Altamiro. Vamos colocar outros, olha aí. Não, esse aqui é o momento em que uma pessoa no veículo, irritada, acaba passando por cima de muita gente lá, mas vamos mostrar o outro. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha, gente, tem um marchador também. Olha como que tá marchando. Na chuva. Ai, ai.
Olha, gente, isso é devoção sem limites. É um fanatismo alocado, abirobado. Eu me lembro do Templo dos Povos, década de 70. Templo dos Povos, Jim Jones, levou 918 pessoas à morte. Por quê? Porque adoraram um falso Deus. A igreja adorou o Bolsonaro. Está mostrando a sua adoração ao Bolsonaro. Não aceitam que ele ter perdido. Mas se é Deus que controla essa nação, por que você não está aceitando a derrota? Se é Deus que permite as coisas acontecerem, qual é o teu problema? Sabe qual é o teu problema? É que o teu Deus virou Bolsonaro. E já não é o Deus bíblico. Você exaltou tanto o Bolsonaro, a resposta de Deus é esta. Não adianta gritar, não adianta orar, não adianta pedir em nome do Senhor. Deus já deu sua resposta. O que vocês fizeram com a igreja foi fanatismo, foi sacrilégio. Sambaram no altar de Jesus em nome de Bolsonaro. Louvaram o mortal do Deus Criador. Trouxeram para dentro da igreja o fogo estranho, de acordo com o que a Bíblia fala. O que vocês fizeram foi abominação ao Senhor. Não é possível que vocês não entendam nesse momento que o que vocês estão pedindo, Deus não vai ouvir. Deus não ouvirá, porque vocês estão pedindo mal, vocês estão pedindo intervenção federal, estão pedindo para mentira, estão pedindo para burlarem a lei, para mentirem, para sacrificarem vidas. Vocês estão pedindo pecado. Deus não vai ouvir a oração de vocês. Aquieta! Percebam o fanatismo que vocês entraram. Vocês adoraram tanto o Bolsonaro que não conseguem se libertar, mesmo a resposta vindo. Ontem, na programação lá do Profissão Repórter, o Caco Barcelos mostrou a falcatrua de prefeitos bolsonaristas, intimidando as pessoas, comprando votos para o Bolsonaro. E vocês acham que isso é de Deus? Levando para dentro da igreja o fanatismo. Isso é absurdo. A igreja teve a sua resposta. Vocês estavam no caminho de Balaão. Vocês estavam errados. Pensem. Nesse momento que vocês têm que fazer é colocar o joelho no chão e pedir perdão do que fizeram. Perdão do fanatismo, da profanação. Perdão de ter idolatrado o Bolsonaro. Estão idolatrando. Será que vocês não percebem que esse cara é um criminoso que recorreu ao Supremo Tribunal ontem para não pagar pelos seus crimes? Será que vocês não observam que a resposta de Deus às suas orações foi não? Deus não atendeu vocês. Não! Acabou! Vocês perderam. Perderam porque blasfemaram o nome de Deus. Perderam porque substituíram a palavra de Deus por esse falso Messias. Perderam porque acreditaram nas mentiras do Satanás. Perderam porque fraudaram ali pessoas, comprando pessoas. Perderam porque esse líder de vocês despejou 16 bilhões de reais, que era para estar na educação, na saúde, e aí no bolso de prefeitos e governadores. Perderam porque são hipócritas. Perderam porque Deus não vai ouvir a oração abominável. Perderam porque vocês estavam no caminho de Balaão, adorando o falso Deus. Perderam por isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. E a glória que vocês deram a Bolsonaro, veio agora a resposta. Deus disse não.
E com todo o poder que o Bolsonaro usou do governo, com todo o dinheiro, com todo o engano, as mentiras, perdeu! Parem com isso! Voltem para suas casas! Amem a família de vocês! Parem dessa loucura! Vocês estão envergonhando o Evangelho de Cristo! Envergonhando as igrejas! O que vocês estão fazendo é fanatismo! Ficar ajoelhando no meio da rua, pedindo oração. Deus já não ouviu a oração de vocês. Até quando vão cochear entre dois senhores? Se o Bolsonaro é Deus, sigam. Mas se Bolsonaro não é Deus, então peça perdão de Deus. Abandona esse bezerro de ouro. Parem com isso. Parem de levar para a rua o nome do Bolsonaro. Meu Deus, ele já deu a resposta. E a resposta foi não. Chega! Acabou, porra! Não é isso que o Bolsonaro tanto fala? Acabou, porra! Não é isso que o Bolsonaro fala? E aí, parem com essa loucura, parem. Agora, mais doidice do que essa, eu vou mostrar aqui, é a Cássia Kiss, no meio da rua. Veja se isso não é loucura. Olha aí. Nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isso não pode ser considerado normal. Isso não pode ser considerado normal, gente. Quem foi de nós que saímos derrotados em 2018 e fizemos isso no meio da rua? Quem foi? Me digam. Eu não fiz isso. Altamiro não fez isso. Pastor Matuza, que está aqui, não fez isso. E todos nós votamos no Haddad. Será que vocês não percebem que a idolatria de vocês está cegando? Vocês nunca leram a Bíblia? Parem com isso, gente. Parem com isso. Escutem a própria voz do Bolsonaro quando ele diz: acabou, porra. O próprio general Mourão já falou: acabou, parem disso. Isso não vai levar a nada. Nada vai mudar o fato de que vocês perderam. Aceitem. Deus não ouviu a oração de vocês. Deus não ouve a oração desse jeito. Até a hora. Como é que diz aquele versículo que diz: a oração será abominável? Provérbio 28, 9 diz: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até essa oração abominável. Então, esses caras são mentirosos, são ladrões, mentem. Aquele que diz, né? Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Até essa oração abominável. Até essa oração é abominável. Deus já respondeu. Não adianta, gente. Parem, voltem para casa. Eu estou me dirigindo aqui, Altamiro, aos crentes. Entendeu? Eu não estou me dirigindo àqueles que não acreditam na Bíblia, não acreditam. Esses aí a gente fala de uma outra forma, numa forma política, uma forma social. Mas para o crente, eu tenho que fazer com que ele acorde desse mundo fanático que ele entrou. Será que ele não percebe que isso é adoração ao Bolsonaro? Já foi longe demais. Para! Te olha no espelho, toma um banho de água fria e reflete. Te olha no espelho e pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu estou assim? E aí tu percebe o que você era e como era há 5 anos, há 6 anos atrás. Quem eras tu? Como você estava com a família? Te perceba. Sabe por que eu estou falando isso, Altamiro? Porque a pessoa, quando ela está fanática, ela tem uma devoção cega. Ela não tem noção da realidade. Ela faz tudo através do que ela acredita. Aquilo de estarem alardeando o Xandão sendo preso, aquilo foi o fim da picada. No dia 7 de setembro, eles fizeram a mesma coisa. Dizendo: ai, foi instalado o estado de sítio, pessoas chorando. Meu Deus, vocês acreditam na própria mentira que vocês inventam. Pelo amor de Deus, tá ridículo. Gente, se toquem, pelo amor de Deus. Se toquem. Se manquem. Levando criança para o meio da rua para ser atropelada. Utilizando idosos para colocar na frente, para sensibilizar as forças de segurança. Isso está demais. Não é possível
que esse povo não se toca. Aliás, estão sendo usados como massa de manobra, como você falou lá, muito empresário por trás, gente do agronegócio, aí um bando de idiotas fica isso, enquanto o Bolsonaro planeja a saída dele com muita grana e muita coisa boa para ele. Enquanto os idiotas ficam pegando chuva, spray de pimenta no meio da rua. Parem de imbecilidade, pô. Que imbecilidade é essa? Será que a pessoa não se toca? Eu não fui pro meio da rua, por exemplo, quando a Dilma... Eu não fiquei, ai, meu Deus, não sei o quê, a Dilma orando. Para com isso. Isso é ridículo. Então, me desculpe aqui, Altamiro, mas eu tinha que falar porque o fanatismo é grande demais. Oi. Aquela oração que eu estava orando lá, tinha até mulher nua no meio, só de biquinho, só de shortinho orando, de joelho orando, né? Uma tremenda blasfêmia, uma tremenda coisa, uma irreverência contra Deus. Não tem nada a ver com Deus ali. O Deus dele é outro, não é esse criador de céu. E para colocar veracidade no que a gente está falando, que nem a imagem que passa para a gente, Altamiro, é que tem muita gente parada. Gente, não é. As pessoas que estão paradas é porque eles bloquearam. Então, 5 caminhões bloqueiam a frente, todos os caminhões que vêm atrás ficam parados. A ideia que dá é, olha como o Brasil está parado, é lógico. Se 5 caminhões estão na frente, outros caminhões não passam, ônibus não passa, ninguém passa. Então aí cria essa impressão de que, nossa, é o apocalipse. É merda nenhuma. Vai acontecer nada. Vai acabar. Entendeu? E não vão conseguir nada. Olha isso aqui, esse relato, Altamiro. Aí eu quero que você fale em seguida, que eu já tomei muito seu tempo. Olha só. Você que essa aqui, nós estamos levando o nome de vagabundo. Nós estamos levando o nome de safado por causa desse povo. Cara, aceita a democracia, caralho. Eu vou com você. Aceita. Eu vou com você no seu caminhão. Eu não consigo sair, que meu caminhão está dentro da rotatória. Vamos lá, eu vou. Vocês lutaram quanto a favor da democracia? Eu lutei a favor da democracia. Vocês estão acabando com isso, porra! Mas vocês acabou com isso, cara! Quem quer ficar aqui? Eu não quero! Vocês querem ir embora? Vambora! Então quem quer ir embora aí? Eu quero! Então vambora! Então libera tudo e vambora! Você tá vendo aí, Almiro? O cara querendo passar, o caminhoneiro e os outros querendo ir embora. Aqui. Eu estava com um probleminha no som, não sei se melhorou. Não. Eu não sei o que é, desliguei, liguei de novo, não sei o que eu... Mas é um comentário muito rápido aqui. Primeiro correto. Não tem como colocar o coisa, porque tá o fiador louco. Já tem o extraterrestre aí dentro. Enquanto você ajeita aí, deixa eu ler aqui a mensagem das pessoas que estão mandando para mim. Melhorou? O Biratã Machado manda um super stick para nós. Muito obrigado, Biratã. A Roseli Sena, boa noite aqui, Asmiro e todos. Bolsonaro disse que uma coisa no pronunciamento e no WhatsApp inflama sua gadaiada aos bloqueios. Melhorou com fone, né? Democráticas. O Ayrton fala, boa noite. Pensei que fanatismo fosse só lá para os lados dos islâmicos. Em todo lugar. Todo lugar pode ter isso. Eduardo Franco, estão precisando de intervenção psiquiátrica. A verdade é essa. Intervenção psiquiátrica, não é intervenção militar, intervenção federal. É uma coisa de louco. É um bando de louco. Não é? E eu vejo aquele bando de louco assim, que... olha, é mais fácil o fanático mudar o foco da adoração, não é? Do que se curar, sabia? Ele muda o foco de adoração. Ele, por exemplo, estava adorando esse, aí ele adora outro. Mas é muito difícil se curar. Viraram idólatras. São os idólatras. É um bando de idólatras, só isso. Extremistas, né? Pode falar, Mal também. Melhorou agora? Sim. Melhorou? Então, aqui, primeiro concordar com a tua fala, corretíssima, acho que é isso mesmo. Uma idolatria extremamente perigosa, é um fanatismo extremamente perigoso. Eu acho que nesse meio tem muita gente que é inocente útil, serve de massa de manobra.
tem muita gente que está fanatizada, está cega, não está vendo o que está ocorrendo, né? E tem muito oportunista também. Tem muito oportunista. Tem muito que fica falando em nome de Deus, mas não acredita em Deus, não é cristão coisa nenhuma. É malandro, querendo utilizar o nome de Deus para se aproveitar, né? Então, eu acho que é uma soma disso. Inocentes, fanatizados e oportunistas. Tem muita gente que está sob coação, muito trabalhador, por exemplo, nesses bloqueios. Tem muito trabalhador que está sob coação das empresas, está sob coação dos agrotrogloditas, né? Como disse aquele caminhoneiro, nós lutamos pela democracia, libera essa pista aqui, não queremos trabalhar, né? Mas tem muita gente que está sob coação. Eu acho que é isso. Eu acho que esse não é um fenômeno novo, né? Ele é um fenômeno que vem se agravando. Mas você que gosta de cinema já deve ter visto muitos filmes da época do nazismo. Na época do nazismo era a mesma coisa, era gente chorando por um Hitler, chorando por um Mussolini, chorando por assassinos, chorando por quem estava... Gente que fazia de conta que não sabia que estava tendo campos de concentração, que milhões de pessoas estavam sendo assassinadas, fazia de conta que não estava vendo. Sabia que estava ocorrendo, mas fanatizada, cega, tentava esconder. Então, você pega os filmes do nazismo, você pega os filmes do fascismo na Itália, você pega os filmes do franquismo na Espanha, é muita gente fanatizada com a morte, idolatrando Duce, idolatrando... Hoje, uma manifestação em Santa Catarina, as pessoas fazendo saudação nazista. Fazendo saudação nazista. Então, isso, historicamente, nós já tivemos. Historicamente, são momentos de degradação do sistema, momentos de falta de perspectiva, de violência na sociedade, que geram esse tipo de fanatismo, de cegueira, né? Nós tivemos aqui no Brasil, o integralismo no Brasil, que foi indo na onda do nazifascismo na Europa. O Plínio Salgado também, as pessoas choravam pelo Plínio Salgado. Choravam. Né? Então tem esse fator. No golpe de 64, tinham também os fanatizados religiosamente. Na época não eram igrejas evangélicas, era a igreja católica. Era a igreja católica com as marchas com Deus, com a família pela propriedade. Esse era o lema. Era a igreja católica que manipulava e levava fiéis a acreditarem naquilo, acreditarem num golpe, acreditarem numa ditadura. Então é isso, é preciso, por isso é importantíssimo tua fala, é preciso que as pessoas despertem. Despertem, né? Acordem. Não se deixem enganar, não se deixem ser massa de manobra. Porque quem está nos bastidores fazendo isso tem interesses muito pesados. Esses têm interesses. Como eles não aparecem em público só de vez em quando, eles colocam essa turma fanatizada na linha de frente. Essa turma que vai tomar chuva nos quartéis hoje, essa turma que vai ficar em bloqueios de estrada. Eles não vão, eles até financiam, porque se fizer uma investigação de quem está financiando esses atos, vai se descobrir coisa aí, né? É capaz de descobrir alguns empresários grandes na organização disso, que já estava sendo preparado antes do resultado da eleição. Antes do resultado da eleição, em grupos de Zap, em grupos de Telegram, já estava se preparando o bloqueio das estradas por esses interesses. São interesses econômicos, são interesses políticos de uma casta, de uma elite que não aceita perder força, perder poder. Que tinha com Bolsonaro. Bolsonaro era um laranja deles, e agora, com a derrota do Bolsonaro, fica temeroso. Você vê, o presidente Lula já vai para uma conferência no Egito para tratar de clima. É lógico que essa discussão não interessa para quem está querendo desmatar. É lógico que essa discussão não interessa para quem está querendo invadir terras indígenas. Esses são os grandes, esses são os que estão por trás. Esses fanatizados, inocentes ou oportunistinhas, esses são massa de manobra, são bucha de canhão, né? E é por isso que é importantíssimo esse alerta que você faz, esse alerta, inclusive, no aspecto espiritual, né? Para que as pessoas acordem, né? Não fiquem idolatrando bandidos. Exatamente. Ou seja, o que a gente tem que falar, pessoal, é esta palavra, idolatria.
É idolatria. Porque a palavra fanatismo, às vezes, até mesmo para o evangélico, ele acha não, é porque eu sou muito zeloso. Aí você acha que eu sou fanático, mas você é idólatra. A Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino do céu. E a Bíblia fala sobre a idolatria. Não adorarás outros deuses diante de mim, nem imagem ou qualquer coisa semelhante na terra ou no céu para você colocar para ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o seu único Deus. O que vocês fizeram foi prestar culto ao Bolsonaro. Vocês são idólatras bolsonaristas. Ou vocês se arrependem da idolatria, ou vocês vão amargar piores coisas ainda. Olha isso. Carro atropela grupo durante bloqueio bolsonarista em rodovia de São Paulo. Meninas de 10 e 11 anos foram atingidas. Um grupo de pessoas foi atropelado por um carro durante um bloqueio bolsonarista na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, na tarde desta quarta-feira, feriado de finados. Das 17 pessoas atropeladas, 2 precisaram ser transferidas para o hospital de base do Rio Preto, pois sofreram ferimentos graves. Não foram registradas mortes. Várias pessoas gravavam vídeo do ato, registraram quando o carro cor prata acelerou e atropelou o grupo que estava na pista. Vamos ver esse momento. Vamos lá. Olha, gente, que absurdo. Isso vai para conta de quem? Podia ir para conta do Silvinei, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, pela atitude irresponsável, criminosa que ele está tomando. Né? Silvinei já tinha tomado uma atitude irresponsável, que devia ser mais investigada, que foi no dia da eleição, aqueles 500 e poucos bloqueios para dificultar a ida de eleitores para votar. Ou seja, um crime eleitoral típico. Isso? Dificultando a ida de eleitores para votar. E quando a gente vai ver o mapa de onde ocorreram a maior parte dos bloqueios, exatamente em regiões de votação do Lula. Né? A sorte, que não é sorte, né? É que esse povo não aceitou essa provocação dos bloqueios, resistiu e foi votar. Foi votar. Né? Tanto é que a abstenção não aumentou. Né? Mas já tinha esse problema do Silvinei liberando a Polícia Rodoviária Federal para esse ato de sabotagem da eleição no dia da eleição. Agora, você tem esse problema, você tem vários filmes, vídeos, né, de policiais rodoviários federais se solidarizando com quem está bloqueando estrada. Esse Silvinei é um cara com uma história pregressa. Pegar a ficha dele, ele tem uma ficha corrida razoável, já teve metido em denúncia de extorquir motoristas em estrada, já teve metido em denúncia de ter espancado um frentista. Né? Ele é um bolsonarista convicto, estava fazendo campanha para o Bolsonaro, inclusive, levava tiracolo para vários atos. Né? Eu acho que o Silvinei devia ser, talvez, responsabilizado por essa triste cena. Eu acho que ele deveria estar preso já. Já deveria estar preso. Né? Pois é. Ele, a Carla Zambelli. Eu acho que eu gostaria de ter um Teori Zavascki, porque o Teori Zavascki, com a canetada, afastou o Eduardo Cunha e mandou prender. Só ele. Eu acho que, nesse momento, a Carla Zambelli tinha que estar presa, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal tinha que estar preso, e todas as pessoas que estão chefe, instigando a sociedade a uma loucura, a essa idolatria toda, deveriam estar presas. Porque é só através das grades, né, que o Jefferson fica pianinho. Ficou caladinho. Então, eu acho que, nesse momento, que o Bolsonaro ele vem falar aqui em público, em parte, ele diz, saiu da rodovia, porque ele prometeu que ia falar isso,
Em outra diz continue na rua, saiam das rodovias, mas continue no meio da rua. Não é? Ou seja, a gadaiada, vocês estão perdendo o tempo de vocês. Não vai haver intervenção federal, não vai haver intervenção militar, não vai haver novas eleições, o Bolsonaro vai deixar de ser presidente, no dia 1º de janeiro o Lula vai assumir, a transição está sendo feita, não perca o teu tempo, você está perdendo tempo, se você está triste, recolha-se, volte para sua casa, cuide de sua família. Mas como você disse, é um grupete que ali bloqueia as ruas, né? É um grupetezinho, aí fica esse ar de que, olha, o Brasil está parado, olha para a tua janela e você vai ver que não é nada disso. Eles querem, né? Os filhos do Bolsonaro estão por trás disso. Não tenho dúvida. E eu acho que a qualquer momento a gente pode até ter um dos filhos dele sendo preso. Porque aí o negócio vai pegar. Porque os bolsonaristas, esses idólatras que estão ali adorando o seu Deus, já estão assim, ó, para lá de Bagdá. Não tem, né? Viraram a pessoa biruta, virou um zumbi. Os vídeos que você mostrou, tem uns vídeos que são hilários, são risíveis. Pelo amor de Aquele Deus. da marchinha, sabe o que é que eu lembrei? Aquele da marchinha, lembra aquela musiquinha que tinha Marcha Soldado Cabeça de Papel? Parecia aquele soldadinho. Tem uns vídeos que são hilários, patéticos, ridículos, bizarros. É horrível. Vai ter hemorroide esse rapaz. Olha, gente, tem um marchador também. Olha como que tá marchando. Loucura, loucura. Isso é doido. Ai. Loucura, loucura. Loucura total, né? Não tem como fazer isso. É um caso sério de manipulação mental. É isso. Entendeu? Uma histeria geral, um delírio coletivo. É um delírio, eles não conseguem perceber que estão nisso. É por isso que Jesus na cruz, sabe o que disse para aquelas pessoas fanáticas, idólatras, que estavam tentando matá-lo, tinha que... Era a causa de Deus. Foi essas mesmas pessoas, foram aqueles que mataram Jesus, esse mesmo tipo. Era a causa de Deus. E Jesus, conhecedor de que eles estavam assim, ó, também naquela idolatria, naquele fanatismo, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estão fora de si, simplesmente. Delírio total. Delírio total. Aí vem a frase do Luciano Huck: loucura, loucura. Só rindo disso. Aí a Rita pergunta: tem viabilidade de um impeachment? Aí Eduarda Franco: estão precisando de intervenção psiquiátrica. Frederico Machado: intervenção? Estamos fechados todos domingo, dormindo feriado, está frio e chovendo, serviço só 2023, depois do carnaval. Meu Deus. Ai, esse povo... Enfim, por mim podem ficar na rua pegando chuva, pegando chifre, que quando sai do meio da rua deixa a esposa, à vontade. Gente, alguém tem que alertar vocês que está feio. Alguém tem que dizer para vocês que as eleições acabaram. Alguém tem que dizer para vocês que não é assim que funciona. Todos os líderes do mundo já resolveram. O Arthur Lira já resolveu. A Rosa Weber já resolveu. O Bolsonaro já resolveu.
Já resolveu, inclusive, com cargo aí ganhando bem. E você nessa patifaria. Até quando vão ficar chorando? Parem de frescura, de mimimi. Não dá. Não é não, Altamiro? Não dá. A impressão que eu tenho aqui, Zé, que é isso. Foi logo depois do resultado da eleição, eles trabalharam o tempo inteiro a partir do Bolsonaro, a partir do capetão, trabalharam o tempo inteiro para descredibilizar o processo eleitoral, então, ora falando contra as urnas eletrônicas, ora falando contra as pesquisas, depois ora falando contra as rádios, as inserções, o tempo inteiro tentando desacreditar o processo eleitoral. Então, isso cria essa massa de manobra. É caldo de cultura para essa massa de manobra. Essa massa de manobra terminou a eleição, viu o seguinte, perdeu, acabou. Então, essa massa de manobra, fanatizada, inocente e oportunista, composta dessas 3 camadas, vamos dizer assim, vai para a rua, vai para a rua. A impressão que eu tenho é que isso vai se esvaziando. Até por isso, porque não existe clima para questionar o resultado da eleição. Mais de 90 países já reconheceram o resultado da eleição no Brasil, já parabenizaram o presidente Lula. Você vê o príncipe da Arábia Saudita, que é um aliado do Bolsonaro, é um assassino tanto quanto o Bolsonaro, não é isso? O príncipe da Arábia Saudita já parabenizou o Lula. O presidente da Hungria, que é tão fascista quanto o Bolsonaro, já parabenizou o Lula. O presidente dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da França, mais de 90 países já reconheceram o resultado. Aí você vai... O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aliadão do Bolsonaro, segurou 150 processos de impeachment contra o Bolsonaro, já reconheceu o resultado. O general Mourão já ofereceu a casa dele, o Jaburu, a residência oficial da vice-presidência, para o Alckmin ir lá conhecer e já disse, chega de choro. O Malafaia já reconheceu. Eu ia chegar nisso. Até esses pastores, até esses mercadores da fé, que se aproveitaram tanto no governo Bolsonaro, que juntaram tanta graninha no governo Bolsonaro, já... Não, Malafaia pediu oração para o presidente Lula. Já reconheceu. Até a Jovem Pan, que era a principal emissora bolsonarista, era a Fox aqui dos Estados Unidos, até a Jovem Pan já demitiu toda a jagunçada que ela tinha, todos os jagunços dela, a partir do Augusto Nunes, já demitiu todo mundo, e o Tutinha, que é de direita, mas é oportunista e não rasga dinheiro, falou o seguinte, eu não vou prejudicar meu negócio, não. Então, tchau. Então, essa turma que está tomando chuva, tomando gás de pimenta, ficando na rua, lamento dizer, é um bando de otário. Olha isso, é otário mesmo. Veja bem, olha esse vídeo, dá um look. Bolsonaro não ganhar as eleições, não permanecer na presidência da República, eu passarinho vou arrastar a minha bunda daqui em frente ao Bar da Maria até a saída do asfalto. Gente, essa doidice, olha, é doidice. Esse demais. pelo menos cumpriu. Estão querendo nos expulsar. Vou deixar, só segurar, segura. Ó, estão querendo nos expulsar aí, ó. Aí, ó. Ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O que esse otário tá fazendo? Aí, ó. Aí, a mulher aqui, ó. Aí, ó. Dentro do olho, ó. Aí, ó. O que aquele otário ele fez, ó? Ô, minha senhora, vai pra casa. Vai pra casa. O Bolsonaro tá no palácio da Alvorada, uma hora dessa, deitado na sua camona, junto com a Michelle. E depois ele pode ir para 51 mansões. Depois ele vai para a mansão dele e você está pagando de otário. Será que você não percebe? Está pegando chuva, feito besta. E o Bolsonaro bem lá. Michelle, aí! Ô, Michelle, já vou ter aqui um emprego. PL me deu emprego aqui, mansão aqui no Lago Sul.
Olha o otário tudo aí! O otário tudo aí! Achando que... Deixa essa gadaiada aí! Mas, enfim, Miro, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer mais uma vez. Gente, vamos torcer para que bons dias venham, que o governo do presidente Lula seja um ótimo governo e que o Malafaia não tome o meu lugar no conselho do presidente Lula. Eu já estou há muito tempo aqui batalhando. Viu, Miro? Não deixe isso acontecer. Não deixe. Se o Malafaia vir com graça e disse, não, aqui já está na frente, batalhou por nós. Se é por causa de questão de Bíblia, o Aquias entende. Entendeu? Já fala lá por mim. Vai, promete. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Se despede aí do pessoal, Miro. Abração para todo mundo. Parabéns por uma vitória épica nas eleições, contra tudo e contra todos. Parabéns. E vamos à frente. Vamos à luta. Boa, Malaquias. Doutor Aquias, já estou... já estava juntando Malaquias. Tá vendo? Eu sou... não tenho Malaquias, tira o mal, só coloco o Aquias. Tá vendo? Aquias, parabéns aí pelo trabalho, viu, Aquias? De nada. Muito obrigado a todos vocês. Gente, eu sei que muita gente mandou Pix aqui para mim, e eu quero apenas agradecer as pessoas que estão mandando mensagem para nós. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Quero agradecer aqui, rapidamente, aos que mandaram Pix, porque esse celularzinho tá meio bolsominho, sabe? Tá assim, devagar, lento, aí eu ligo ele fica assim, para pegar. Vamos lá, deixa eu agradecer esse povo aqui que está mandando mensagem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aqui. Deixa eu ver quem mandou. Esse aqui já li. Quero agradecer Maria Aparecida Moreira, Maria Noemi da Silva, que mandou mensagem aqui para nós. Muito obrigado, querida, pela sua mensagem. Aquias, muito obrigado, de Fortaleza, meu apreço ao seu trabalho. Obrigado, querida. O Diego Oliveira Martins, o Alonso Alves Feitosa, Adalto Sidney Ferreira, Eduarda Vanessa do Nascimento, Antônio José Vasques. O Antônio José disse aqui, Miro, eu vivi para ver Evangelho Tranca-Ruas. São devotos do Bezerro de Ouro. Eita. A Márcia Lourdes manda mensagem também para nós, muito obrigado. Hélio Valdo Pires manda mensagem. Edson Francisco Cardoso, obrigado. Elter Meire de Souza, Érica Passos do Espírito Santo, Eliete Paulino, Eliane Dantas, vocês são o máximo, diz, parabéns. Maria de Jesus Renault, muito obrigado. Tem também a Vera Lúcia Rufino e Marina Silva. Olha aí, a Marina Silva, deputada. Obrigado aí, Marina. A fada da floresta aí. Antônio Lourdes, Matheus, Carlos Roberto de Oliveira, Luiz Mário dos Santos, e Ibis Drion. Olha que nome legal, Ibis Drion. E o Dete Alves, muito obrigado. André Luiz de Souza, Marlene Pereira Osório e Soraya Nascimento. Muito obrigado por todos vocês. Obrigado, Altomiro, mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Parabéns aí, viu, mestre? Nada. Critica Brasil falando a verdade. Doem quem doer. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde e à noite às 21h45. Muito obrigado. Critica Brasil, falando a verdade. Doem quem doer. Tchau, pessoal. Valeu. Ô, Miro, brigadão, viu? Continua ao vivo. Continua ao vivo. Então, beijo para todo mundo que continua ao vivo. Deixa eu correr aqui para assistir o finalzinho do meu Palmeiras. Tchau. Valeu aqui.